Eu queria inicialmente agradecer à organização do evento pelo convite, e eu acho que o fato das perguntas serem feitas logo depois que eu falar não vai atrapalhar, até porque os outros temas são bastante diversos do que eu vou tratar. Então, o tema que me foi dado são as iniciativas e os desafios da terapia celular no Brasil. E, obviamente, para a gente falar de iniciativa, a gente tem que primeiro falar de apoio financeiro, né? Então, vocês podem ver aqui os apoios financeiros que vêm sendo dedicados basicamente pelo Ministério da Saúde desde 2005, com esse ensaio multicêntrico que foi feito, chamado de My Heart Trial. Depois foram ensaios foram chamadas pelo CNPq em 2005, 2008, uma outra chamada em 2008 agora para a constituição do que a gente chama de Centros de Tecnologia Celular, que eu vou falar mais um pouco, uma rede nacional de terapia celular, um apoio, um programa binacional Brasil-Argentina em 2011 e um último edital do CNPq em 2012, somando ao longo desses anos um valor de 57 milhões que foram suficientes para financiar 150 projetos. Obviamente, é pouco se a gente for comparar com países do primeiro mundo, mas é um investimento substancial se a gente for comparar com a realidade da pesquisa nacional. Então, com esses apoios foi possível criar, na realidade, no Brasil, 8 centros de tecnologia celular, um na Bahia, 2 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. E a missão desses centros, então, é isolar e expandir em cultura diferentes tipos de células-tronco humanas em condições de boas práticas de manufatura. E as células-tronco que esses centros vão cultivar, expandir e isolar são células-tronco embrionárias, células-tronco de pluripotência induzida, células-tronco hematopoéticas, naturalmente, células-tronco mesenquimais, células-tronco cardíacas e células-tronco neurais. Para vocês terem uma ideia, então, do que vem sendo financiado nessas chamadas do CNPq, essa chamada de 2012 financiou, em termos de ensaios pré-clínicos, 22 ensaios, 72% da chamada. Em termos de pesquisa básica, 4 estudos, 14%, e em termos de pesquisa clínica, 4 ensaios de pesquisa clínica, também 14%. Essas aqui são as doenças que foram alvo, né, nessas chamadas, um predomínio das doenças neurológicas e cardiovasculares, uma tendência que a gente também viu nas outras chamadas de 2005 e 2008, e aqui um ensaio clínico com células mononucleares de medula óssea em doença arterial periférica em colaboração com Cuba. Então, se a gente olhar qual é a situação do país em termos de produção nessa área de terapias celulares e células-tronco, vocês têm aqui um levantamento, o Brasil em 19º lugar, com praticamente 3.200 publicações, e um número total de publicações no período de 1970 a 2012 de 500.000, de 500.000 publicações. Se a gente olhar a distribuição, um número, né, de publicações, vocês podem ver que tem um crescimento bastante significativo ao longo do período de 97 até 2012, e aqui a distribuição em termos das cidades, obviamente, a gente nota o predomínio grande da cidade de São Paulo nas publicações na área. Aqui as revistas em que se publica, e a gente pode ver que existe um grande número de publicações em revistas brasileiras, né? E poucas publicações em revistas internacionais. E eu acho que o reflexo disso é quando a gente olha para a rede de colaborações do Brasil com o resto do mundo. Então, a maioria das publicações, daquelas publicações, a gente pode ver aqui que há muito pouca cooperação com outros países do mundo, e eu acho que é preciso a gente aumentar essa colaboração para aumentar o impacto
da ciência nesse campo das células-tronco. Esses aqui são os depósitos de patentes em células-tronco no Brasil. Eu devo dizer que a gente aqui, em geral, não inclui as hematopoéticas e não trata com os transplantes de medula óssea. A gente está lidando com as terapias celulares ainda experimentais e não convencionais. Mas vocês podem ver que há um predomínio de patentes pelos Estados Unidos e apenas 4% dessas patentes de origem brasileiras. E aqui algumas das instituições que depositaram patentes no Brasil. Vocês podem ver a Universidade de Massachusetts com 10, uma empresa, Celgene, e assim por diante, o número de patentes depositados por cada uma dessas instituições no país. Além daquele apoio financeiro, recentemente houve um apoio financeiro através da FINEP para se criar um Instituto de Medicina Regenerativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se a gente somar mais os apoios das agências estaduais e os apoios do CNPq e da CAPES através de bolsas de doutorado e pós-doutorado, a gente chega a um valor de mais de 16 milhões de dólares somados àqueles 58. O que se conseguiu até hoje com isso? Então, se conseguiu derivar a primeira linhagem de célula-tronco embrionária humana no Brasil, em 2006, e novas linhagens foram derivadas, mais 3 linhagens, infelizmente 2 delas contêm aberrações cromossômicas que invalidam seu uso. E a gente tem participado, começa a participar então em publicações internacionais como essa da Nature Biotechnology, em que se caracteriza essas linhagens de células-tronco embrionárias produzidas no país. Em termos de ensaios clínicos, e novamente vocês vão ver que eu estou excluindo aqui as doenças hematológicas e concentrando nas demais. No Brasil, a gente já fez ensaios clínicos em diversas doenças do sistema nervoso, doenças hepáticas, doenças pulmonares, doenças autoimunes e doenças cardiovasculares. E, na realidade, nesse conjunto de doenças, apenas nas cardiovasculares nós conseguimos fazer ensaios de eficácia. Nas demais doenças todas, os ensaios são de segurança e execuibilidade. Exemplos também de colaboração de trabalhos realizados aqui que levaram a publicações internacionais. Esse estudo, publicado no Circulation em 2009, sobre a distribuição das células mononucleares em pacientes com AVC de natureza não hemorrágica. Um resultado bastante interessante publicado na Cell Transplantation, mostrando que esses pacientes de AVC isquêmico, praticamente todos os que foram tratados apresentaram melhoras na escala do NIH, mas novamente isso é um ensaio de segurança, não de eficácia. Os trabalhos que foram feitos pelo grupo lá de Ribeirão Preto em diabetes, mostrando que quando se faz um transplante, se faz uma mielablação e o transplante das células-tronco hematopoéticas, isso leva a uma melhora mantida e esses pacientes ficam livres do uso de insulina por períodos de até 18 meses. E um primeiro resultado daquele MyTrial, daquele ensaio MyHeart, que foi coordenado lá pelo Ricardo Ribeiro dos Santos, na Bahia, publicado na Circulation em 2012, que infelizmente mostrou que a injeção de células mononucleares em pacientes Chagas com cardiopatia grave não trazia nenhum benefício adicional à terapia convencional. Em termos de desafios, eu listei primeiro os desafios regulatórios, né? E aí a gente começa com alguns desafios muito sérios no Brasil. O primeiro deles é que a comercialização de substâncias humanas, né, ela é proibida pela Constituição brasileira. O segundo deles é que não se pode patentear células no Brasil, né? E, além disso, a gente tem um desafio enorme, que é regular toda uma nova área que ainda é experimental, né? E, para isso, a Anvisa constituiu um grupo de trabalho
que vem há um ano discutindo e propondo uma regulação para essas terapias celulares. Mas é importante dizer que essa regulação exclui as células-tronco hematopoéticas, as células-tronco germinativas e embriões para reprodução assistida. Em termos de desafios científicos e tecnológicos, eu acho que basicamente o Brasil está muito bem na área de ensaios pré-clínicos e clínicos, mas a gente claramente precisa aumentar a nossa capacidade de pesquisa básica nessa área de células-tronco. Nós precisamos também, como eu já mencionei, aumentar a colaboração internacional, precisamos criar bancos com células de pluripotência induzida pacientes específicos, e na realidade houve agora uma encomenda feita pelo DECIT ao CNPq, que acaba de ser julgada, e precisamos certamente aumentar o número de ensaios clínicos de eficácia com essas terapias celulares em que se utiliza células ou de medula óssea ou células mesenquimais para doenças de outros órgãos. Certamente, no contexto desse congresso, a gente tem a capacidade de, pelo menos, pensar em gerar novos órgãos a partir de bioengenharia tecidual, utilizando as células-tronco. Já há iniciativas nesse sentido. Inclusive, nós recentemente colocamos um edital no CNPq patrocinado em conjunto com o MCTI e o Ministério da Saúde com esse objetivo. Precisamos desenvolver novas linhagens de células troncoembrionárias e de células de pluripotência induzida em condições de boas práticas de manufatura. Certamente aumentar a nossa interação com a indústria, que não existe no momento, pelo menos nesse campo, excluindo novamente o transplante de células tronco hematopoéticas, e tentar validar o uso de células alogeneicas, o que permitiria realmente que isso se tornasse um empreendimento de interesse para a indústria. Eu acho que esse é o último slide. Eu, normalmente, pela origem carioca, termino com uma visão maravilhosa da cidade, igualmente maravilhosa. Muito obrigado.